Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos orar nesse instante, dando início ao nosso culto da manhã. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que nos amou, independente das circunstâncias, Pai. E é um Deus que, mesmo nós sendo falhos e pecadores, o Senhor é um Deus que nos sustenta, nos coloca novamente de pé. É um Deus que tem demonstrado dia após dia sua graça para conosco, Pai. E nós queremos continuar a nossa vida cristã perseverando, Pai, de pé, sabendo que o Senhor, Pai, já venceu todas as batalhas por nós. E queremos, Pai, louvar o Senhor e bendizer o Teu santo nome nessa manhã. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos declarar que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos
de pé. Glória ao nosso Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós vamos, neste momento, fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 7, os versículos 7 e 8. Nesta manhã nós vamos refletir a respeito do tema orar é viver em comunhão com Deus. Então vamos ouvir aqui, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, a possibilidade e as expectativas de uma vida de oração. Então Mateus 7, os versos 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que possamos, irmãos e irmãs amados do Senhor, estar vivendo em permanente vida de oração, que é uma vida de permanente comunhão com o nosso Deus. Vamos orar, e nessa oração nós queremos lembrar do aniversário de bodas, do José Alexandre, mais a nossa irmã Valéria, no dia 26, e no dia 27, o Adilson Sérgio e a nossa irmã Marli. Deus esteja abençoando estes casais por mais um ano de vida conjugal. Deus abençoe a vida conjugal deles, o lar e a família que constituíram. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor por esse novo dia. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pelo privilégio e bênção de estarmos aqui junto da igreja, adorando e servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela nossa vida, pelo Espírito Santo que habita em nós e nos conduz na Tua presença, pelo Senhor Jesus e a Sua salvação, por Sua justiça e misericórdia feitas por nós. Pai, continue nos conduzindo na Tua presença, continue nos abençoando e nos ajude a viver conforme a Tua palavra, que estejamos em plena harmonia e sintonia com a Tua vontade. Abençoa também estes dois casais que completarão mais um ano de vida conjugal nesta semana, seja com José Alexandre, mais a irmã Valéria, a Dilson e a irmã Marli. Que o Senhor os abençoe a vida conjugal deles, o lar, a família que constituíram, e que o Senhor esteja presente, orientando e dirigindo a vida deles. No nome de Jesus nós oramos e Te damos todo louvor, honra e glória. Amém. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar em vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, Tua graça conosco suplicar. Vamos repetir mais uma vez essa oração? A orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações.
outros venham de todo lugar. Tua graça conosco suplicar. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Que Ele receba a nossa oração nesse dia. E vamos continuar cantando que quão bom é estarmos aqui unidos como corpo de Cristo. Enquanto estivermos cantando essa canção, eu vou pedir para que você cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, com só amor, com só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, com só amor, com só Espírito. Abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, com só amor, com só Espírito. Tempo para isso,
nós ansiamos, Pai, pelo dia em que veremos o Senhor, Pai, face a face. Que em dias, Pai, de aflições, dias em que a nossa força se esvai, Pai, nós possamos olhar somente para o Senhor, Pai, que é de onde vem o nosso socorro, e que possamos continuamente perseverar, Pai, até o dia de Cristo, fiéis, mesmo que tenhamos, Pai, que passar por lutas, por tribulações, mas nós cremos, Pai, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós, Pai. Receba esses louvores, receba a nossa oração nesse dia, Pai. Uma oração de que é bom estarmos aqui reunidos em Tua casa como irmãos, Pai. É bom estarmos em unidade, Pai, porque o Senhor espera de nós a unidade, a qual sem ela o mundo não verá o Senhor, Pai. E que sejamos nós, Pai, luz para esse mundo,
que sejamos nós o testemunho vivo a qual as pessoas precisam conhecer o Teu amor, Pai. Fale conosco nessa manhã por meio da Tua palavra, é o que te pedimos uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós, irmãos, necessitamos cultivar uma vida de oração. Não há vida com Deus sem oração. Não temos como viver comunhão com Deus sem oração. E nesta manhã nós vamos ressaltar que orar é exatamente isso, viver em comunhão com Deus. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Tanto que, no princípio, antes do pecado, todas as tardes, ou seja, pela viração do dia, o Senhor se apresentava ao primeiro casal, Adão e Eva, para poder se relacionar pessoalmente com eles. E assim, o Senhor Deus deseja e se alegra também em manter comunhão conosco hoje. No Jardim do Éden, Adão e Eva perderam o privilégio de uma relação direta e presencial, passando depois do pecado a ter que desfrutar um relacionamento de fé. E desde então, até que Cristo volte, até que o paraíso perdido seja restaurado conforme está revelado em Apocalipse, nós teremos que viver pela fé. E pela fé, consagrar a nossa vida a Deus, dedicá-la a Deus, servir a Deus e glorificá-lo com a nossa vida. Um dia nós vamos ver Jesus face a face. E com certeza por meio dele poder ter uma comunhão ainda mais íntima e de glória com o nosso Pai Celestial. Segundo a promessa de Jesus, o Espírito Santo ele está conosco e continua conosco para sempre. Nós não temos como precisar todo o estilo de vida e como vai ser o relacionamento direto e pessoal com Deus na eternidade. Mas o que nós sabemos é suficiente para nos alegrar e para que possamos persistir, perseverar e manter a nossa comunhão com Deus. E saber que tudo será infinitamente muito melhor e mais abundante do que o que podemos experimentar aqui, do lado de cá da eternidade. Mas uma coisa é certa, precisamos cultivar uma vida de oração. Cultivar uma vida de oração é cultivar relacionamento com Deus. É estar de contínuo e permanente em sua presença. Creio que Enoque aprendeu isto desde os primórdios. Enoque andou com Deus e andou com Deus de tal forma, foi incluído de tal maneira na santidade, na glória de Deus, pela fé que exerceu,
e pelo relacionamento que teve com Deus, que Deus não permitiu que ele experimentasse a morte, Deus o levou para si. Então Deus, ele se alegra e ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou para refletir a sua glória. Ele nos criou para ter comunhão com Ele. No texto que lemos, o Senhor Jesus enfatizou que se pedirmos alguma coisa, nós vamos receber, pedir e dar-se-vos-á. Se buscarmos alguma coisa também, nós vamos achá-la, porque quem busca, acha. E se batermos à porta da bondade, da graça de Deus, ela também nos será aberta. Nós temos a promessa de Deus e a declaração dele que os seus olhos estão sobre nós. Estão sobre nós quem? Os justos. Quem são justos? Todo o que creu em Cristo e foi justificado nele pela fé. Todo o que nasceu de novo e agora tem uma nova vida com Deus por meio de Cristo. Este é um privilégio para quem é crente e é filho ou filha de Deus. Um privilégio de quem foi adotado ou adotada como filho ou filha. Recebeu o direito de Jesus, ao ter crido nele, de se tornar filho ou filha de Deus. É um privilégio. Então não pense na oração como um discurso bonito que você pode fazer para Deus, ou um discurso convincente para que você possa mudar ou mover o agir de Deus a seu favor. Pense na oração como um relacionamento de amor, uma comunhão de vida eterna, porque Ele tem prazer e alegria nisto. Não tenha receio, nem medo de fazer também a sua oração. Deus conhece as orações que você vai fazer. Ele já as conhece antes de você fazê-la. Bem como tem tudo o que você precisa para te dar, porque já conhece tudo o que você precisa, e Ele até sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Mas o fato é, orar como fruto de um relacionamento de amor com Deus, comunhão com Deus. É isso que se destaca e é isso que se ressalta no ato de orar. E esta é a vontade de Deus para conosco. Você nem precisa estar preocupado ou preocupada com o que você está carente. Jesus diz: não fique ansioso, não fique ansiosa pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Não fiquem preocupados pelo dia de amanhã. O Pai Celeste está cuidando de vocês. Busquem então somente em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas. Porque enquanto vocês dormem, o Senhor está cuidando de vocês. Não é pelo trabalho árduo, né? Porque você se mata de trabalhar para alcançar seu propósito, mas é porque Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele, em resposta à sua oração, Ele te concede o que você precisa. Então vamos cultivar uma vida de oração, vamos cultivar comunhão com Deus, vamos cultivar relacionamento com Deus, e precisamos aprender a fazer isto, porque eu creio que muitos de nós ainda não aprendeu o que é orar de fato. Nós aprendemos que orar é pedir, é agradecer, orar é colocar na mão de Deus e larga para lá, Ele vai fazer o que precisa ser feito, né? Oração é muito mais do que isso. Oração tem que ser um instrumento de louvor, tem que ser um instrumento de glória ao nosso Deus, e tem que ser
uma atitude de obediência à palavra dele. A oração, meus irmãos, é um derramar contínuo da nossa vida na presença de Deus. É como Paulo disse aos Romanos: que vos apresenteis a Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Então é um derramar contínuo da nossa vida na presença de Deus, é viver o nosso dia, de cada dia, em comunhão com Ele. Então é hoje que a gente precisa de viver a comunhão com Deus. Hoje, agora, a cada momento que Deus vai acrescentando na nossa vida, a cada minuto que Deus te permite viver, sabendo que essa comunhão de vida aqui, ela vai transmudar, vai saltar para a comunhão da eternidade, porque seremos chamados a estar com Ele. Às vezes eu fico pensando, né? Todos nós cremos em Cristo, temos a certeza da salvação nele pela fé, e eu digo isso de quem realmente teve um encontro com Cristo, é crente de verdade, né? Pode até ser que tenha algum crente que ainda esteja na falta de conhecimento e sabedoria do Senhor e precisa ser instruído pelo Espírito Santo para ter essa certeza também, né? Mas sempre existe o receio da morte. E às vezes você quer partir, mas quando chega o momento, você recua diante do pavor do que é morrer. Mas eu tenho certeza que o Senhor prepara o nosso coração para o momento da chamada, para o dia da chamada, para o dia do encontro. Então não se preocupe com isso também. Esteja em oração, cultive comunhão com o Senhor e viva o seu dia, de cada dia que Deus tem te dado, em comunhão com Ele. Oração, então, é viver o presente com o nosso Deus e viver para Ele, tornando Deus participante do que estamos fazendo e estamos vivendo, e assim dedicando a Deus tudo como o Senhor da nossa vida e abençoador dela. Então, viver agora, o presente. Deus está presente no seu presente, que é agora. Você está tornando Deus participante de tudo que você faz. Às vezes a gente só pensa na oração nos momentos que temos que separar para orar e esquece que oração é em todo o tempo. Orai sem cessar, essa é a recomendação da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17. Você está em conversa com Deus quando está dirigindo o seu automóvel, claro, de olhos abertos e prestando atenção na estrada? Você faz menção para Ele o que está passando pela sua frente ou pelo retrovisor quando você olha? Você está tornando Deus participante quando você está lá na sua cozinha, lavando a sua louça, preparando o seu almoço ou o seu jantar? Você comenta com Ele detalhes do que está acontecendo? Coisas boas ou até mesmo alguma coisa desagradável, não como uma murmuração, mas como um desabafo, ou até mesmo para poder dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo nessa situação. Então, viver o presente com o nosso Deus, torná-lo participante do que nós estamos fazendo e o que estamos vivendo, para dedicar a Ele como Senhor da nossa vida e glorificá-lo. E crendo que Ele é o que nos abençoa. Então, por exemplo, quando
alguma coisa desagradável acontece, você está tornando Deus participante disto, lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? É que todas as coisas possam contribuir para que nós sejamos semelhantes a Cristo, porque o propósito final dele é que nós sejamos tal como o Senhor Jesus é na eternidade. O homem celestial, ou a mulher celestial, a pessoa celestial que devemos ser, irmãos, tem que ser uma pessoa semelhante a Jesus, que é o primeiro da nova criação. O primeiro da velha criação, Adão, jogou todo mundo no abismo do pecado e da condenação, pela desobediência. Mas Cristo, que é o segundo homem e é o primeiro da nova criação, ele traz a todos para uma vida reta e justa, uma vida de verdadeira justiça e santidade com o Pai, para refletir a semelhança do Pai, refletindo a imagem e a semelhança dele. Orar, irmãos, vai ser uma atitude de fé, mas uma sincera, honesta, visto que o Senhor nosso Deus conhece o nosso coração e a nossa mente, bem como o que somos e o que temos a compartilhar. Então você está orando, você está compartilhando, você está derramando a sua vida para quem já conhece tudo a respeito de você. É uma tolice querer fazer um discurso bonito para agradar a Deus ou convincente para poder mudar o seu agir ou para chamar a atenção dele para agir a seu favor. Ele sabe de tudo. Mas ele se alegra e se compraz em poder manter a comunhão comigo e com você, mesmo nessa situação de ser onisciente, onividente, presciente, sem dizer que ele é o Todo-Poderoso. Então, é uma atitude de fé, sincera e honesta. Antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor sabe de todas as que eu vou falar. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Não há como me esconder da tua presença. Para onde me irei do teu espírito? Ali o Senhor me encontrará, porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu quero que você entenda que os olhos do Senhor estão sobre a minha pessoa e a sua pessoa como filhos dele, crentes em Jesus Cristo, mas Deus está enxergando a todos os homens. O justo, para que seja justo e ande na presença dele e tenha comunhão com ele e possa ser governado por ele e abençoado por ele, mas o ímpio para que sofra a sua condenação. Tanto que no livro de Apocalipse está escrito que os nomes dos filhos de Deus estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E em relação aos perdidos, tudo o que fazem estão escritos nos livros. E eles serão julgados por tudo que está escrito a respeito de cada um deles. Para o justo, ou para quem é crente e filho de Deus pela fé em Cristo, e mantém e desenvolve, constrói a sua comunhão com Deus, a vida será sempre nova, por causa do sangue de Jesus, da justiça de Cristo, da misericórdia de Deus. O crente sempre é um filho de Deus vivendo em novidade de vida, porque Deus nos chamou para a santificação, não para a imundície. E o crente não despreza a santificação, porque sabe que
se desprezar a santificação, estará desprezando a Deus, que o chamou para ser santo. Então não haverá do que ser julgado, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. Mas o ímpio, o não crente em Jesus Cristo, o que não teve e nem tem o privilégio de ser filho de Deus porque não tem Jesus, vai ser uma vida inteira de pecados para prestar contas. E não pensem os irmãos que no dia do juízo vai ser um dia de inquirição. O dia do juízo vai ser um dia de sentenciamento. Porque pelo poder de Deus, Ele fará passar diante de cada um toda a sua iniquidade e a declaração de sua sentença de condenação. Enquanto o justo poderá e deverá passar diante dele todos os seus atos de justiça e ele receba segundo as suas obras o seu galardão. É isso que nós aprendemos das revelações de Deus em sua palavra. Nossas orações, meus irmãos e minhas irmãs, nossos diálogos com Deus devem refletir a nossa adoração e o serviço a Deus, que glorifica o seu nome e edifica a igreja como povo santo de Deus. Não é para que eu viva uma vida individualizada como filho de Deus, nem você como filho ou filha de Deus. Nós vivemos como povo santo de Deus. O que é ser povo santo de Deus? É povo separado, povo que Ele tirou da escravidão do pecado, das trevas, para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Nós fomos criados e fomos salvos por meio de Cristo, para Ele, por Ele e para a glória do Pai e para a glória dEle. Então, minha oração, sua oração, deve ser sempre um ato de adoração e de serviço ao nosso Deus. 1 João diz que, se obedecermos à palavra de Deus, se guardarmos os seus mandamentos, nós sabemos que Deus nos ouve. E se sabemos que Deus nos ouve, então nós temos alcançado o que nós buscamos. Com isso, nós podemos trazer esta mensagem de 1 João dentro das seguintes circunstâncias: orar segundo a vontade de Deus, que torna possível tudo quanto lhe falarmos, é orar em sintonia e harmonia com a sua palavra. Nós oramos com a palavra de Deus. Devemos aprender a orar com os salmos, mas devemos aprender a orar com a palavra de Deus toda. Porque nós vamos orar em sintonia e harmonia com o que Deus fala. Orar em sintonia e harmonia com o que Deus é. Porque o que Deus fala é o seu próprio caráter, é a sua própria glória. E nós ainda temos muito mais a ouvir e aprender de Deus do que aquilo que Ele deixou revelado na sua palavra. Na verdade, toda palavra de Deus, toda a glória de Deus foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, e nós precisamos conhecê-lo cada dia mais, até que um dia, vendo-o como Ele é, possamos então alcançar a mesma plenitude da justiça e de glória com Ele. Quando é que isso vai acontecer? A partir do momento que você encontrar com Ele na eternidade. Quando é que você vai encontrar com Jesus na eternidade? Irmão, isso pode acontecer hoje para mim ou para qualquer um de vocês, mesmo antes de que Cristo volte. Porque eu tenho que estar preparado para morrer, mesmo que tenha receio da morte, mas eu tenho que estar preparado para morrer.
Eu tenho que ter certeza da vitória de Cristo sobre ela, que é a minha vitória também sobre ela. Como ele afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, nós podemos dizer pela fé, eu vivo porque Cristo vive. Eu estou seguro, estou certo da eternidade com Cristo, porque Ele vive, Ele venceu a morte. E Ele me deu também a vitória sobre ela. E Ele quem conforta a minha alma. E Ele quem prepara o meu coração para o dia a dia da minha vida. Mas eu preciso buscar na oração e através dela o meu relacionamento de comunhão e de intimidade com Ele, tornando-o participante do presente que eu estou vivendo, do dia de cada dia que eu tenho, mas sempre ouvindo a Deus e dependendo do seu agir, pronto a ouvi-lo e disposto a obedecê-lo. Então a oração, a minha oração e a sua oração não pode e nem deve ser um discurso bonito ou convincente que fazemos a Deus. Deve ser o derramar sincero e honesto da nossa vida em comunhão com Ele, que se agrada de nós e nos acolhe por meio da justiça e da misericórdia em Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Clama a mim e responder-te-ei. Essas são promessas do Senhor. Não temas, eu sou contigo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, precisamos aprender a orar. E quando eu digo precisamos aprender a orar, eu quero dizer, precisamos aprender a viver em comunhão com o nosso Deus. Precisamos torná-lo participante do que fazemos e do que vamos viver no nosso dia ou no nosso futuro, nos nossos planos, dependendo do poder dele, do agir dele e do governo dele sobre a nossa vida. Eu quero destacar aqui 3 coisas muito importantes para que fixemos tudo o que Deus já tem falado ao nosso coração. A primeira coisa é que orar é um privilégio que temos como crentes e filhos de Deus. É um privilégio meu, é um privilégio seu que somos crentes em Jesus Cristo e recebemos dele o direito de sermos filhos de Deus. Quando os discípulos disseram para Jesus, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos a orar, e Jesus disse, então quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai nosso que estais nos céus. Então a nossa oração, fundamentalmente, ela é dirigida ao Pai, de quem nos tornamos filhos pela fé em Jesus Cristo e pela misericórdia e aceitação de Deus da nossa pessoa, justificando-nos e dando-nos a vida eterna. Então, a nossa oração é dirigida ao Pai, é feita em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa vida, Ele é a graça e a misericórdia de Deus revelada a nós. E toda oração feita em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse intercedendo por nós. E na verdade é isso. É dirigido ao Pai, é feito em nome de Jesus, é um privilégio para quem é filho ou filha de Deus e pode falar-lhe nessa condição, porque recebeu o direito de ser filho ou filha de Deus pela salvação em Jesus Cristo. Então, orar é um privilégio que temos como crentes e como filhos de Deus. Segunda coisa é que a oração é comunhão contínua com o nosso Deus. Irmãos, oração não deve ser apenas momentos que separamos para falar com Deus. Você deve, isso é saudável, eu devo, isso é saudável,
separar momentos especiais de oração, mas orar deve ser em todo o tempo, porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças e súplicas, não só por nós, mas por todos os crentes. E o fato é que a nossa comunhão com Deus é a comunhão de vida eterna. Se a vida eterna é para sempre. Então, orar deve ser o cultivo de uma comunhão contínua com o nosso Deus. E terceiro e último lugar é que a oração deve ser o derramar completo da nossa vida com Deus. Foi aquilo que nós já dissemos. Torne Deus participante de tudo que você está fazendo, de tudo que você está vivendo. Torne Deus participante do seu dia, de todos os seus afazeres. Ore conforme a circunstância. Se o momento te permite ajoelhar, ajoelhe. Se você tem uma necessidade de jejuar, jejue. Se você precisa de orar de olhos abertos ou andando pela rua, o faça. Mas ande com Deus. Que Deus esteja presente no seu momento de vida. E tudo que você tiver para fazer para frente, no mesmo dia, ou para o amanhã, ou o seu planejamento de futuro, que Deus esteja presente, participando de tudo, e você consagrando tudo e dedicando tudo a Ele. Porque é isso que deve ser a nossa vida de comunhão com Deus. Senão nós vamos nos distanciar da presença dEle e do seu propósito para a nossa vida. Mas procure sempre ler, ouvir, meditar e obedecer a palavra de Deus, porque não tem como ter comunhão com Deus apenas de oração. A oração é o derramar da nossa vida, da minha, da sua vida, perante o Senhor e torná-lo participante de tudo, reconhecendo que Ele é o Senhor e o abençoador da nossa vida. Mas nós precisamos de ouvir Deus falando conosco. Nós dependemos do agir de Deus e Ele o fará por meio da sua palavra. Então, irmãos, tudo o que fazemos e todas as expectativas do nosso viver devem ser vividos em oração, porque orar é andar com Deus e dedicar a Ele a nossa vida em adoração e serviço. Concluindo, irmãos, lembremos que orar é sempre um privilégio que temos como crentes e como filhos de Deus. É comunhão contínua e permanente com o nosso Deus e vivência do reino dos céus. É tornar Deus ciente e participante do que vivemos. Ou temos que viver para Ele como Senhor e Deus da nossa vida, para glorificá-lo e para edificarmos a igreja. Não seja tímido ou tímida, não tenha medo de se dirigir a Deus em oração. Mas como uma criança que está aprendendo as palavras dos pais que eles falam, ou a língua da qual ela nasceu, e tem necessidade de falar, também aprendamos a palavra de Deus, tenhamos o nosso vocabulário de Cristo e soltemos a nossa língua para falar com Deus, para derramar a nossa vida perante Ele, para viver uma comunhão de fé sincera e verdadeira e viver em comunhão com Ele. Amém? Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra que nos instruiu a respeito dessa vida de oração, de comunhão com o Senhor. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo nos instrua, nos conduza, nos ajude
e que sejamos pessoas disciplinadas na vivência da vida cristã, ao mesmo tempo que estejamos buscando a dependência e o poder do Senhor para alcançar esse propósito maravilhoso da comunhão com o Senhor através da oração. Que o Senhor também nos conduza pelo Espírito Santo a ler, ouvir, meditar e obedecer a sua palavra para podermos viver conforme a sua vontade e as nossas orações sejam feitas segundo a vontade do Senhor. Pai, dá-nos a edificação espiritual de nossas vidas, dá-nos uma vida cheia do Espírito Santo, dá-nos uma vida na plenitude de Cristo, no pleno conhecimento da tua palavra. E assim, Pai de amor, possamos ser edificados em Cristo e podemos edificar uns aos outros e dedicar ao Senhor todo louvor, honra e glória, vivendo a vida celestial em Cristo, vivendo o reino do Senhor e preparados para entrar nele no dia em que o Senhor nos chamar a estar na eternidade. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.